Boa noite, nossos companheiros, nossos amigos interessados nos estudos da doutrina espírita. Hoje nós voltamos com todo prazer a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos. E antes de iniciarmos a abordagem do nosso programa, nós gostaríamos de apenas fazer uma sugestão às criaturas que estão passando por um problema de obsessão, às vezes depressão, que pode ser a influência de um espírito doente que está do outro lado da vida, nessa situação de depressão. Porque os espíritos também têm momentos de depressão. E nós sabemos que a depressão se manifesta como uma tristeza profunda e prolongada, uma angústia, uma amargura, um desprezo pela vida, um desânimo e uma procura de uma solidão absoluta. E às vezes até nesse estado de espírito, que é uma provação, não deixa de ser uma provação, este transtorno espiritual, transtorno da alma, pode nos levar até ao suicídio. E muitas vezes, por falta de uma religião, por falta de uma orientação espiritual, as criaturas que estão depressivas passam pela fuga, procuram a fuga do suicídio, que nada resolve. E quando elas acordam, são espíritos e vem aí o desespero, porque se mataram, passaram por uma prova, a prova da depressão, mas precisavam do apoio da terapia, da terapêutica, do evangelho, da religião, mas não procuraram. Muitas vezes até envolvida por materialismo, por vícios, às vezes até o que acarreta também a depressão, um ódio, um ressentimento, uma mágoa guardada que pode gerar a depressão. E de modo que quem está com a depressão, nós indicaríamos, assistam às reuniões espíritas, não é obrigado a ser espírita, mas procure a terapia do espiritismo, porque o espiritismo também tem a sua terapia, é uma medicina do espírito, é a medicina da alma. Aí é bom procurar, é apenas uma sugestão que nós damos, para o bem da pessoa. Procurem assistir reuniões espíritas, procurem entrosar-se nos trabalhos da casa espírita, tomar passe, fazer o atendimento fraterno, fazer diariamente em casa, assistir primeiramente às reuniões doutrinárias do Espiritismo, onde se estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde se aplica passes magnéticos. Tudo isso é terapia de apoio e terapia de cura para as doenças da alma, os transtornos mentais e espirituais. E com o fundamento principal no Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um comentário do Evangelho de Jesus. Então é apenas uma sugestão, na hora da dormida, além desse tratamento, faça uma leitura de uma página do Evangelho no seu quarto, faça em seguida uma prece, e nessa prece envolva os espíritos doentes, espíritos talvez até depressivos do mundo espiritual, às vezes espíritos da própria família, ligados a você, ligados à família, que estão depressivos no mundo espiritual, e pela lei de afinidade, eles passam essa depressão para você, pela alma, pela inspiração, pelos fluidos. Aí cria esse tipo de estado de transtorno espiritual. Então seria bom, é apenas uma sugestão, repetimos, que o nosso amigo, a nossa irmã que tem esse problema, procure essa terapia do Espiritismo,
e o apoio do Evangelho, porque o Evangelho é o remédio que nós diríamos uma panaceia, quer dizer, remédio para todas as moléstias do espírito, e nós somos espíritos reencarnados. E a leitura do Evangelho, a prece na hora da dormida, por nós mesmo e pelos espíritos que estão ali ao nosso lado, talvez até gerando esse tipo de depressão. E vão dormir e passem bem. Então, já que nós fizemos essa sugestão, esse breve comentário, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o fim do mundo. Ora, o fim do mundo já houve várias vezes. Muita gente fala em fim de mundo, fala na destruição da humanidade, aniquilamento do planeta, aniquilamento da humanidade. E esse aniquilamento do planeta e destruição da humanidade já houve várias vezes. Quer dizer, no entendimento do povo e no temor do povo, quando na verdade não houve nenhuma vez. E nem haverá. Por quê? Primeiro porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é de reconstruir e não de destruir. Seria bom que colocássemos isso em nossa cabeça. Deus não é o Deus de destruir, Deus é o Deus de reconstruir. E a humanidade, nós somos filhos de Deus. O planeta Terra é uma moradia que Deus nos deu para nós morarmos nela, nessa moradia que se chama planeta Terra. Então Deus não teria nenhum interesse em destruir seus filhos, que somos nós. E nem tampouco aniquilar o planeta Terra, que é a nossa moradia. E muita gente chega a dizer que Deus se vinga de nós para destruir o nosso planeta e destruir a nossa humanidade. Ora lá, Deus não é vingativo. Deus não se vinga de ninguém, muito menos dos seus filhos, que somos nós. Deus nos ajuda a reconstruir a nossa vida, a modificar a nossa vida e nos dá todas as possibilidades e abre todas as portas, todos os caminhos para a renovação dos seus filhos, que somos nós, que pertencemos à humanidade terrestre. De modo que não haverá destruição do planeta e nem haverá aniquilamento da humanidade. O que nós estamos passando, e já vem há algum tempo, é pela fase de transição, porque o planeta Terra, na visão espírita, ele é um mundo de expiações e de provas. E depois nós temos a graduação dos mundos, que vem para o mundo de regeneração. Mas nós não somos do planeta Marte, nós não somos do planeta Mercúrio, nem Vênus, e nem do planeta Júpiter, nem Mercúrio. Nós não somos de outro planeta, nós somos daqui da Terra. Então, se somos daqui da Terra, Deus cuida de nós e de nos preservar e de preservar o nosso mundo. Agora, estamos na transição, quer dizer, na fase intermediária, saindo do mundo, tirando o pé do velho mundo, não é? E colocando o pé no mundo de regeneração, saindo de uma fase e entrando na outra fase, que é de mundo de regeneração. Logo, existem duas humanidades. A humanidade terrestre, que somos nós, encarnados, somos espíritos. Não temos espíritos, somos espíritos. Estamos temporariamente nesta matéria, até que a morte nos leve para o outro lado da vida. Retorno, volta para o outro lado da vida. E temos também, na visão espírita, a humanidade desencarnada. Ora, se corre aqui na Terra a notícia de igrejas, diríamos assim, de religiões dogmáticas e tradicionais, que por falsa interpretação da Bíblia, aí alarma que no mundo que nós estamos no fim, no aniquilamento do planeta Terra e na destruição da humanidade, essas notícias repercutem no mundo espiritual.
essa notícia repercute na humanidade desencarnada. E a humanidade desencarnada, os espíritos que lá estão, que são daqui da Terra, eles então vão criar um terror. Para onde nós iremos depois que a Terra for destruída? Quando nós chegarmos lá, se chegar essa notícia, é isso que nós vamos pensar como espírito desencarnado. Deus vai aniquilar a Terra, Deus vai aniquilar a humanidade que está lá reencarnada. Lá eu tenho filhos, tenho parente, tenho amigo. Para onde eles vão? E para onde nós vamos? Isso não é lógico? Esse raciocínio do Espiritismo não é muito lógico? Então as duas humanidades estão em simbiose. A humanidade encarnada, que somos nós, e a humanidade desencarnada. O que nos atinge aqui repercute na humanidade desencarnada. Cria temor lá do outro lado da vida. Então, na visão espírita, nós não estamos em fim de mundo, a Terra não se aniquilará, a humanidade também não se aniquilará, nada disso, porque Deus não tem interesse nisso, e nem é uma vingança de Deus, porque Deus não se vinga. O Deus que Jesus ensinou não é o Deus vingativo, não. O Deus que o Espiritismo ensina é o mesmo que Jesus ensinou naquela época. Deus é amor, é misericórdia, é de reconstruir e é de nos ajudar a reconstruir o nosso destino, a nossa vida. E está lá na Bíblia dizendo: eu não quero a destruição, o aniquilamento do ímpio, quer dizer, daquele que é pecador. Eu não quero a destruição do pecador. Deus dizendo através da boca dos profetas: eu quero que os ímpios, os pecadores, se arrependam das suas injustiças e que venham para mim. Eu estou de braços abertos esperando os ímpios arrependidos. Isto sim, é verdade também que do outro lado existem espíritos atrasados, espíritos inferiores, espírito da maldade, do ódio, do rancor, da vingança, inimigos da caridade, inimigos do bem de uma forma geral. Eles estão aqui pela Terra ainda. E esses espíritos inimigos do bem, eles têm interesse que o mundo velho, que é o mundo do materialismo, o mundo velho que é o mundo do ateísmo, da descrença em Deus, dos vícios, do abuso, das paixões, esses espíritos que estão aqui na Terra, eles têm interesse que esse mundo continue. Mas a vontade deles não prevalece contra a vontade de Deus. Deus quer que a humanidade mude. Deus quer que o planeta evolua, progrida. É isso que Deus quer. E para isso ele abre caminhos para a reconstrução. E não ele tapa caminhos. Não é nada disso. Quem ensina isso, que o mundo está para se acabar, para se destruir, são muitas vezes líderes religiosos que interpretam falsamente a Bíblia e espalham esse terror pelo planeta Terra. Terror esse que voltamos a dizer conscientemente, que repercute no mundo espiritual, nos espíritos desencarnados, que eles pertencem também ao planeta Terra. A humanidade desencarnada, essa humanidade é de homens aqui da Terra, permanecem no mundo espiritual, mas aqui mesmo na Terra, no invisível. Então, esse conceito de que o mundo vai se acabar, a humanidade vai ser destruída, e que já iniciou a construção, não é nada disso. E então nós, em nossas pesquisas sobre o tema, na revista Espírita de Allan Kardec, que é aqui do mês, a edição de 1868, e Allan Kardec, então, aqui nessa revista, nós encontramos aqui uma mensagem, apenas para informação, é a revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de abril de 1868. Um espírito elevado, chamado Chobá, ele passou uma mensagem na Sociedade Espírita de Paris, onde se comentava no momento a questão do fim do mundo, a destruição do planeta e a destruição da humanidade. E então
esse espírito pediu permissão e através de um médium chamado Moran, deu essa comunicação, que é uma comunicação muito breve, mas é de muita instrução para nós. Aí ele diz, será o fim do mundo, o mundo vai se acabar. Ele diz, será o fim do mundo da superstição, será o fim do mundo do despotismo, será o fim do mundo dos abusos mantidos pela ignorância, será o fim do mundo da malevolência e da hipocrisia, que é o mundo velho, o antigo mundo. Aí este mundo que envolve materialismo, ateísmo, hipocrisia, malevolência, abuso de toda qualidade, que pertence ao mundo velho, é esse mundo que ele está dizendo aqui, que iniciou a destruição, para botar um pé no mundo de regeneração, que a Terra já começou esse mundo de regeneração. Regeneração do planeta e regeneração da própria raça humana. Não esqueçamos que somos filhos de Deus, e não para sermos destruídos. E continua o espírito Jobá, será o fim do mundo egoísta, orgulhoso, do pauperismo, o fim do mundo de tudo o que é vil, desprezível moralmente e rebaixa a dignidade humana. É o fim desse mundo. Numa palavra, é o fim de todos os sentimentos baixos e cúpidos, que são o triste apanágio do vosso mundo. Esse fim do mundo, essa grande catástrofe, que todas as religiões, quer dizer, as religiões dogmáticas, dos líderes tradicionais e dogmáticos, dessas religiões que concordam em prever, é o que elas entendem, quer dizer, é o que entendem as igrejas, as religiões de uma forma geral. Ao contrário, não se deve ver a realização dos altos destinos da humanidade, que os mundos têm a sua destinação, os mundos têm o seu progresso e não destruição. E ele continua, e se refletirmos em tudo o que se passa em torno de nós, esses sinais precursores, que chamam o fim de mundo, ou início de fim de mundo, não serão, porventura, o sinal do começo de um outro mundo, do mundo de regeneração, que nós estamos já com um pé nele? Esses sinais precursores, isto é, de um outro mundo moral, em vez do mundo da destruição, em vez da destruição do mundo material. Esse é o raciocínio de Jobá. Sim, senhores, continua ele na sua mensagem, que é pequena. Sim, senhores, um período de depuração terrestre termina neste momento. Um outro vai começar. Tudo concorre para o fim do velho mundo. E os que se esforçam, os espíritos encarnados e desencarnados, é isso que ele diz, por sustentá-lo, este mundo velho, do egoísmo, das guerras, dos orgulhos, da malevolência, dos abusos dos vícios, das paixões, da falta de humildade, falta de simplicidade, sem o querer para a sua destruição. Sim, o fim do mundo está próximo para eles, quer dizer, para esses espíritos das trevas que querem ainda vivenciar esse mundo velho dos vícios. E ele continua, pressentem-no e se apavoram, esses que são do mundo velho, os maus, crede bem, mas que do fim do mundo terrestre, porque é o fim de sua dominação, esse mundo velho, é o fim desse mundo de preponderância, a que se apegam mais do que a qualquer outra coisa. Se apegam mais o que? A esse mundo, esses espíritos viciados que abusam de tudo aqui na Terra. E isto não será em relação a eles a vingança de Deus. Eles pensam assim, pois Deus não se vinga de ninguém, mas o que esses espíritos vão passar é a justa recompensa de seus atos. E nesse meio termo,
nessa transição planetária que nós estamos passando, abrindo apenas um parêntese para comentário pessoal, é verdade que Jesus já está transferindo para mundos inferiores a Terra, como castigo, diríamos, como punição e ao mesmo tempo como aprendizado para esses espíritos maus, perversos, inimigos do bem, esses espíritos que procuram ainda se manter no mundo velho, na Terra velha, na velha Terra, no velho planeta Terra. São esses espíritos que já estão sendo encaminhados para esses mundos primitivos inferiores à Terra, apenas como uma consequência, uma colheita do mal que eles semearam aqui na Terra e ainda querem manter o planeta Terra nesta maldade, nesta perversidade e nesta condição de mundo velho, mundo antigo, mundo do orgulho, das maldades, das perversidades, dos abusos de toda a natureza. Então ele termina aqui a sua mensagem. Jobá, ele diz aqui: amigos, o fim do mundo está próximo. E vos convido vivamente a tomar boa nota desta previsão. Mas está próximo, como ele diz aqui, é esse mundo antigo, das maldades. E ele continua: ele está muito mais próximo quanto já se trabalha para o reconstruir. A sábia previdência daquele a quem nada escapa, que é Deus, nada escapa das vistas de Deus, nada escapa, porque Deus vê tudo, mantém tudo e provê tudo. Quer Deus que tudo se reconstrua, antes de tudo. E quando o edifício novo, da nova geração, da nova humanidade, for concluído, quando a cumieira estiver coberta, então é que desabará o antigo mundo, o mundo das maldades, o mundo da desonestidade, o mundo da falta de humildade, de falta de simplicidade. Cairá este mundo por si mesmo, de sorte que entre o mundo novo, o que nós já começamos agora, e o velho mundo das maldades, não haverá solução de continuidade, mesmo porque, abrindo parênteses, a natureza não dá salto. Tudo nas mãos de Deus, tudo ocorre passo a passo, graduação a graduação, degrau a degrau. Deus não tem pressa. Por quê? Porque na visão espírita Deus é o passado, é o presente e é o futuro. Então ele é a eternidade, então ele não tem pressa. Tudo vai devagar. E assim ele termina. É assim, meus amigos, que diz o Espírito Jobá, é assim que se deve entender o fim do mundo, o fim do velho mundo, da maldade, do egoísmo, do materialismo, da descrença, do ateísmo. É assim que ele se acabará, que já pressagiam tantos sinais precursores. E quais serão os poderosos obreiros para esta grande transformação? Sois vós. Quem são os trabalhadores que vêm modificando o planeta? Aí ele diz: sois vós. Quer dizer, nós que estamos aqui na Terra. Sois vós, senhoras. Sois vós, senhoritas. Sois vós, com o auxílio da dupla alavanca da instrução e do espiritismo. Na mulher, na qual o espiritismo penetrou, há mais que uma mulher, há um trabalhador espiritual. Nesse estado, tudo trabalhando por ela, a mulher trabalha ainda muito mais que o homem na edificação, na reconstrução do monumento, porque quando ela conhecer todos os recursos do espiritismo e dele, souber a mulher servir-se, a maior parte da obra por ela estará feita. E ele diz mais: amamentando o corpo de seu filho, também poderá alimentar o seu espírito. E que melhor ferreiro do que o filho de um ferreiro, aprendiz de seu pai. Assim, o menino sugará, ao crescer, o leite da espiritualidade,
E quando estiverdes espíritas, filhos de espíritas e pais de espíritas, o fim do mundo tal qual o compreendemos não estará realizado? Depois disto, admirai-vos de que o Espiritismo seja um espantalho para tudo o que se prende ao velho mundo e do encarniçamento com que procuram sufocá-lo em seu berço. Então nós temos a mensagem aqui do Espírito Jobá, que vem mostrando na visão espírita que o planeta Terra não será destruído. A humanidade não será aniquilada, porque não é do interesse de Deus, e nem Deus quer aniquilar o planeta e nem a humanidade para se vingar pela sua ira, pelo seu ódio, como ensinam alguns líderes de algumas religiões dogmáticas e tradicionais do nosso planeta. Deus quer que voltamos a repetir a frase do profeta lá na Bíblia: eu não quero a morte do pecador, do ímpio. Eu quero que o ímpio, o pecador, se arrependa e volte para mim, que eu estou com os braços abertos para perdoá-lo. Então, esse é o Deus que o Espiritismo ensina, esse é o Deus que Jesus ensinou, não é o Deus que se vinga da humanidade, que persegue a humanidade, sobretudo pelo pecado de Adão e Eva. Deus guardou rancor, ódio, ressentimento e vem destruindo a humanidade gradualmente. Esse não é o Deus ensinado pelo Espiritismo. Então, meus prezados amigos, fiquemos certos, corretos, não é de que o fim da humanidade não ocorrerá, e nem a destruição da humanidade e nem do planeta Terra. Tudo trafega bem e Deus administra bem. Nós estamos passando apenas por uma transição planetária, saindo da condição de mundo de expiações e de provas, do velho mundo, dos egoísmos, das maldades, e já estamos com o pé num mundo de regeneração, que a própria Terra se transforma neste mundo. Então, muita paz para todos, e o tema de hoje foi na Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de abril de 1868, apenas uma indicação para os que gostam de pesquisar o Espiritismo. Muita paz para todos e voltaremos na próxima oportunidade.